Glória a Deus. Meus queridos e amados irmãos, os cumprimento com a paz do Senhor Jesus. Eu convido a igreja a se colocar de pé nesta tarde, para a glória de Deus. Abra sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu o médico Lucas, capítulo de número 18. Leiamos, por gentileza, a partir do verso de número 1. Glória a Deus. Evangelho segundo escreveu o médico Lucas, capítulo de número 18, verso 1. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor dos Exércitos. Deus está aqui, irmãos. Deus tem uma palavra para os nossos corações nesta tarde. Louvado seja o Senhor. Os irmãos que estão nos acompanhando também no interior de sua casa, pode abrir a sua Bíblia também conosco, para juntos meditarmos nesse texto da palavra de Deus. Evangelho segundo escreveu o médico Lucas, capítulo de número 18, verso de número 1 até o verso de número 8. Os irmãos que acharam, diga amém. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito o homem algum, todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhe fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Glória a Deus. Irmãos, tomem seu assento, por gentileza. Meus queridos, eu gostaria de nesta tarde ministrar-lhes uma palavra falando sobre a oração. Vamos falar sobre a oração como um antídoto contra o desânimo. A oração, irmãos, ela é extremamente importante na vida de todo cristão. O cristão não pode viver sem orar. O crente não pode viver sem buscar a presença de Deus por intermédio da oração. Orar é extremamente importante na vida de todo cristão. Se nós olharmos o contexto do Evangelho de Lucas, no capítulo 18, os irmãos há de perceber que no capítulo de número 17, a partir do verso de número 20, Jesus, ele vai falar sobre a sua segunda vinda. E ele começa a descrever sinais, a descrever o quadro em que o mundo se encontrará quando ele voltar. E nessa descrição, Jesus mostra a destruição, a assolação
as agrúrias que o mundo enfrentará minutos antes dele voltar pela segunda vez e levar a sua igreja para estar para sempre com ele. Observe, os irmãos, que ele encerra o capítulo 17 e no verso de número 1 do capítulo 18, Jesus está ensinando os discípulos, a multidão, aqueles que lhe seguem, a orar. Porque Jesus está ensinando eles a orar. E é interessante que Jesus ele vai contar uma parábola, mas diferente do que ele faz em algumas parábolas, onde ele conta a parábola para depois trazer a explicação. A Bíblia Sagrada nos mostra aqui que Jesus começa fazendo a aplicação para depois contar a parábola. E observe que ele já começa a parábola explicando o propósito do porquê ele vai contar esta parábola. Jesus está falando sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Jesus começa então a falar para os discípulos que a melhor maneira que a igreja, que os crentes, eles podem aguardar a volta de Jesus é estar em oração. A melhor maneira do cristão aguardar a volta do Senhor é estando de joelhos, é estando clamando pela presença poderosa de Deus. Observem que Jesus, quando fala desse período entre a sua primeira vinda e a sua segunda vinda, ele vai dizer que o melhor que um crente pode estar a fazer neste período é exatamente estar no caminho da oração. Orar é extremamente importante, como vos falei de início. Já disse um escritor chamado J.C. Ryle, ele diz que o cristianismo autêntico começa e floresce na prática da oração, ou decai pela falta dela. Ou a igreja ora e cresce, amadurece, desenvolve, ou nós negligenciamos a oração e decairemos pela negligência da oração. Orar é extremamente importante para todo e qualquer cristão. Até quem fale que não dá para ser crente e não orar. Ou você ora e é crente, ou você não ora e você não é crente autêntico diante de Deus. Já dizia um certo pregador que a vida sem oração é como uma casa descoberta e exposta a todo tipo de tempestade. Já imaginou você morar numa casa descoberta no período de inverno, no período de poeira, no período da noite? Você seria então exposto a todo tipo de problema. O crente, quando ele negligencia a vida de oração, ele é como essa casa descoberta, que está exposta a todo tipo de tempestade do céu. É muito importante o crente orar. Me recordo de um grande homem de Deus que foi abordado e perguntaram para ele: qual é mais importante, orar ou ler a Bíblia? E ele disse: qual é mais importante para um pássaro, a asa direita ou a asa esquerda? E logo a conclusão é que a oração e a leitura das Sagradas Escrituras andam juntos. Já dizia Lutero que pregar, que estudar bem é orar bem, e orar bem é estudar bem. Então a oração deve estar sempre diante de nós, deve estar sempre em alto em nossa vida. Observem que Jesus vai contar esta parábola e ele quer nos ensinar o dever de orar. Ele quer nos ensinar o dever de buscarmos a sua presença por intermédio da oração. Disse-lhe Jesus:
uma parábola sobre o dever de orar. Observem que aqui no verso de número 1, Jesus nos ensina uma primeira lição, quando ele diz sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. A primeira lição espiritual que nós extraímos desse texto é que sem oração nós iremos perder o vigor espiritual. Sem oração nós vamos esmorecer. Sem oração nós não teremos força para aguardar a segunda vinda de Cristo, sem perder a fé, sem perder a esperança, sem perder as nossas expectativas. Só há uma maneira do crente permanecer com vigor espiritual, é ele permanecer orando. A oração é um exercício espiritual que por vezes demanda esforço, demanda você colocar na sua agenda, demanda você se organizar, se preparar e separar momentos e tempos para orar. Interessante aqui nesse texto sagrado é que Jesus nos mostra, irmãos, que o que enfraquece não é o muito orar, o que enfraquece é a ausência da oração. Veja que a parábola é sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Ninguém esmorece porque ora, mas nós esmorecemos pela ausência da oração. Ninguém nunca vai ficar esgotado pelo fato de orar, pelo contrário, ficaremos esgotados pela ausência da oração. Às vezes a gente encontra um irmão ou outro dizendo: pastor, eu já não aguento orar mais, pastor, eu já orei tanto, eu já pedi tanto a Deus, eu já clamei tanto a Deus, eu já não tenho mais força para orar. Mas a verdade é que a oração, ela não rouba as nossas energias, a oração, ela não nos deixa sem força. Nós não esmorecemos por muito orar, o esmorecimento vem exatamente pela ausência da oração. Observem que Jesus trata aqui de que a oração não vai nos levar ao desânimo, mas a oração vai nos fazer ficar de pé, mesmo diante dos vendavais, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante dos problemas, mesmo diante das noites escuras, mesmo diante do dia em que o sol não nasce para a nossa vida. O crente que permanece na oração não se desespera, confia, espera, aguarda, e o Deus dos céus responde a oração do crente que ora. A irmã Glorinha citou uma passagem bíblica que Pedro e João subiam ao templo para orar, e quando eles iam para a oração, Deus já estava abrindo os céus e curando, fazendo o paralítico andar. Imagine quando Pedro e João voltassem da oração, o paralítico não andava, o paralítico voaria, porque quem ora tem poder de Deus, quem ora tem revestimento do céu, quem ora tem graça de Deus na vida. Aleluia, aleluia. A volta do Senhor será marcada por perseguições, por sofrimento, por dificuldades, e nós só iremos ter vigor espiritual até o fim se nós orarmos. Não dá para esperar a volta de Jesus, aguardar os dias finais, se nós não estivermos orando. Sem oração, nós não teremos poder de Deus, força em Deus para superar os dias maus. É simples o que Jesus está nos ensinando aqui: ou nós oramos, ou nós iremos desanimar. Aleluia. Pode observar, irmãos, que quando a gente vê um crente desanimando, sem força, sem vigor espiritual, sem ânimo, é porque ele esqueceu a prática da oração, é porque orar já não faz mais parte da sua agenda. Às vezes a gente pensa que orar, irmãos,
é aquele mecanismo que a gente faz, se coloca de joelho, balbucia várias palavras sem sentidos, e às vezes desconexa, às vezes repetitiva, parece que estamos falando sozinho, é um monólogo, mas a ideia de oração é diálogo, aleluia. A ideia de oração é que você está conversando com Deus, é que você está dialogando com Deus. Uma certa vez eu ouvi um pastor pregando sobre oração, e eu achei magnífica a definição que ele dava de oração. Ele dizia: irmãos, orar é estar na presença de Deus, porque orar é diálogo com Deus. Orar, irmãos, é você estar na presença de Deus. Imagine, eu converso com a irmã Ivani, porque eu estou perto dela, eu estou dialogando com ela, eu estou conversando com ela, eu estou na presença dela. Quando você se coloca de joelhos, ou quando você se coloca em oração, você está diante da presença poderosa de Deus. O termo esmorecer aqui é a ideia de alguém que perde o ânimo, é a ideia de alguém que fica desalentado a ponto de desejar desistir. É a ideia de alguém que não tem mais força para prosseguir, e essa falta de força é exatamente porque negligenciou a vida de oração. Irmãos, eu me lamento. Eu já entrei no gabinete de alguns pastores. Eu ainda não tenho um gabinete aqui na igreja, né? Mas eu espero um dia. Mas eu já entrei no gabinete de alguns pastores, e a gente vê, às vezes no gabinete tem internet, tem livro, tem mesa, tem impressora, tem um monte de coisas lá, tem DVD, tem filmes. Eu já vi um monte de coisas em gabinete pastoral. Mas o que às vezes a gente percebe no gabinete pastoral é que alguns pastores, alguns líderes, algumas pessoas gastam tempo fazendo 1001 coisa no gabinete, menos descer para o caminho da oração. Estamos vivendo um período de escassez, irmão, de pessoas que querem poder no altar, mas não busca Deus em particular, não busca Deus na sua intimidade. Nós não cantaremos louvores e Deus curará nos nossos louvores se nós não orarmos. Nós não pregaremos e a mensagem fará efeito na vida de quem ouve, na vida de quem escuta. A mensagem não será como uma espada cortante no coração das pessoas quando nós não oramos. Se nós orarmos, a nossa pregação será feita a pregação de Elias, uma oração, uma pregação de poder, uma pregação carregada da voz de Deus nos nossos lábios. Pregar é emprestar os lábios ao Senhor. Aleluia. Infelizmente na nossa casa também temos de tudo. O que não tem às vezes é a oração. Separamos tempos para tudo. O que nós não separamos é tempo para orar. Nós precisamos orar, irmãos. Orar é respirar o ar puro do céu. Aleluia. Eu acho curioso essa expressão usada pelo pastor Warren Wiersbe, quando ele diz que orar é respirar o ar puro do céu, que nos impede de desmaiar ao respirar o ar impuro daqui. Aleluia. Sabe por quê? Veja Lucas capítulo 17, verso 37. Jesus vai comparar o mundo como um cadáver que está em decomposição, onde os arbustos eles descem para comer esses cadáveres. Então o mundo, irmãos, é como um cadáver em decomposição. O mundo está com odor forte, que nós cristãos não podemos respirar o ar daqui. E toda vez que o crente para de orar, ele deixa de respirar o ar do céu e passa a respirar o ar desse mundo que está em decomposição. E o resultado é o que? Desmaio, fraqueza, morre, ele para. Orar é nós respirarmos o ar do céu. Orar é a gente parar de respirar este mundo, de respirar as aspirações, os desejos, as metas, as conquistas daqui. Orar é nós nos colocarmos de joelhos e a nossa face estar diante da presença do Deus Todo-Poderoso.
Aleluia. Será que nós estamos respirando este mundo, irmãos? Ou será que nós estamos orando e respirando ares puros do céu? Queridos, se nós respirarmos este ar impuro, esse ar onde a decomposição espiritual está constante, nós iremos morrer, nós iremos parar, nós iremos desanimar. O nosso mundo está poluído, a nossa geração está poluída, não dá para a gente respirar o ar daqui, e a única maneira do crente respirar o ar do céu é orando. Aleluia, aleluia. Deixa eu fazer uma pergunta bem pessoal para você que está me ouvindo neste momento. Você tem orado? Você tem buscado a presença de Deus? Você tem separado momentos para estar a sós com o Senhor? Como está a sua vida de oração? Como está a sua comunhão com Deus? Você está fraco, não é porque alguém te maltratou, te desprezou, não deu a mão a você, não, você está fraco porque você esqueceu de orar. Você está desanimado porque você esqueceu de buscar a presença de Deus. Observe que orar é preciso persistência. A nossa segunda lição que nós aprendemos aqui, ele fala sobre o dever de orar sempre. Orar é persistência, é perseverança. Tem momento que você precisa orar, mesmo sem ter vontade de orar. Mas é preciso, porque você precisa respirar o ar do céu, você precisa comunhão com o céu. Uma vez uma esposa, depois de vários anos com o seu esposo, e ela percebia que o esposo orava muito, todos os dias. E ela um dia olhou para ele e fez assim, interrompeu inclusive a oração dele, e disse: marido, por que tu ora tanto? Tu passa muito tempo orando, por que tu ora tanto? Ele parou a sua oração, olhou para sua esposa e disse: porque se eu parar de orar eu morro. Aleluia. Se eu parar de orar eu morro. O vigor da nossa vida espiritual, irmãos, é estar exatamente na posição que a oração exerce em nossa vida. O vigor espiritual estar exatamente no mesmo nível do momento que nós tiramos para orar. Se você ora do seu tempo apenas 10%, a sua vida espiritual é 10%. A sua vida espiritual será sempre raquítica, pobre. Tem crente, irmãos, que embora esteja na igreja, esteja levando o nome de cristão, vive como um pobre mendigo miserável da beira de estrada. O crente precisa entender que ele é filho, precisa entender que ele conhece um Deus que é todo poderoso, e ele precisa entender que na presença desse Deus ele pode desfrutar de bênçãos inefáveis. Nós precisamos perseverar na oração. Observe que ele diz: o dever de orar sempre. Aí dá a ideia de uma oração perseverante, orar sempre, orar sem cessar. Paulo falando aos Tessalonicenses, no capítulo 5, no verso de número 17, ele diz: orai sem cessar. Agora, pastor, o que é orar sem cessar? Será que é eu andar de joelhos? Será que é eu sair de casa de olhos fechados e falando palavras para Deus? O que significa então orar sem cessar? Irmãos, orar sem cessar não é balbuciar palavras continuamente para os céus. Não é você pegar o ônibus e ficar lá balbuciando palavras. Orar não é você vir ao caminho e ficar balbuciando palavras. Orar não é você ficar 24 horas balbuciando algo em direção aos céus, não. Mas orar sempre fala do crente que se volta constantemente à oração. Do crente que nas primeiras oportunidades que ele tem, ele se coloca para orar, ele se coloca buscando a Deus, ele se volta para Deus, ele se inclina para Deus, ele busca a presença de Deus. Orar, irmãos, é como respirar.
Nós precisamos então respirar regularmente. Você percebeu que a gente não pode viver sem respirar? Orar é respirar. Quem aqui dos irmãos, quem que está em casa também me acompanhando, conta quantas vezes expira por dia? Quem conta? Quem conta quantas horas você já respirou? Quem já contou quantas horas respirou hoje? A gente não conta, não é? A gente respira naturalmente. Sabe quando é que você percebe que você está respirando bem ou mal? Quando você pega um resfriado, né? Quando você está com dificuldade de respiração, quando você está enfermo, aí você percebe, eu estou com dificuldade de respirar, não é? Mas no comum, irmãos, nós respiramos naturalmente. Nós respiramos de maneira bem natural, e orar na nossa vida deve ser algo bem natural, deve ser algo frequente, contínuo e natural em nós. O mesmo se aplica à oração. O ar que nos dá vida é a oração. A vida espiritual está mantida pelo nosso momento de oração. A oração vai muito além de nós pronunciarmos palavras aos céus. A oração, irmãos, é um desejo do nosso coração de ansiar por Deus, pelas coisas de Deus, de ansiar por aquilo que é do céu. A oração é fome por Deus, é fome pelas coisas de Deus. O crente precisa estar sempre orando, porque é essa expressão de sua alma. Orar sempre significa você abrigar no seu coração desejos tão santos, tão compatíveis com a vontade de Deus, que você estará sempre em comunhão afetuosa com o Pai, suplicando a sua bênção. Orar, irmão, sempre é você cultivar dentro de você desejos puros, desejos santos, desejos por tudo que é de Deus, por tudo que é do Senhor. Orar é você ter uma vida compatível com a vontade de Deus. É orar sempre, é haver uma união tão nata entre você e os céus, pela frequência da sua oração. A oração perseverante, irmãos, o texto trata como um dever de orar sempre. Orar é um dever diante de Deus. E se orar é um dever, quando a gente não ora, a gente peca por omissão. Não é interessante? Quando nós não oramos, nós estamos pecando por omissão. É um pecado quando você não ora. E se a Bíblia diz que a gente deve orar sempre, se você não costuma voltar-se em oração para Deus sempre, você está pecando. A falta de oração é um pecado. Eu sei que orar é um privilégio, porque é falar com Deus. Orar é você unir a fraqueza humana à onipotência divina. Orar é você então conectar o altar da terra com o trono da graça. É você unir a sua fraqueza com o poder do céu. É orar. Orar, irmãos, é um grande privilégio para o cristão. Se você ler o livro de Lucas e os evangelhos, você vai ver que Jesus está sempre falando de oração. E não apenas falando, Jesus está sempre orando e incentivando os seus discípulos também a orar. Aleluia. Agora, depois que ele fala da oração no verso 1, aí ele conta agora a parábola. E a parábola está cheia de ricas lições para nossas vidas. E eu gostaria de chamar a sua atenção, em primeiro lugar, para o contraste que Jesus faz entre a viúva e os escolhidos. Observem que Jesus ele apresenta para a gente o quadro da viúva.
Mas cuidado ao interpretar essa parábola, dizendo que a viúva é o povo de Deus, o juiz é Deus, não é? Que é muito comum a gente ver algumas pregações dizendo isso, né? Deus é o juiz dessa parábola e nós somos a viúva. Não, a gente não é a viúva dessa parábola. Eu queria mostrar para você que nós não somos a viúva dessa parábola, e Jesus não estava dizendo que nós devemos ser como a viúva. Não é isso que ele estava dizendo para a gente. Observe o que é que Jesus quer mostrar aqui. Primeiro, por que, pastor, nós não somos esta viúva? Em primeiro lugar, eu queria destacar com você que a mulher, ela aparece aqui, essa viúva aparece aqui como estrangeira diante do juiz. O juiz não conhece ela e nem ela conhece o juiz. Ela é uma estrangeira, diferente de nós, não é verdade? Quando você se coloca de joelhos, você não é estranho para Deus e nem Deus é estranho para você. Então, aqui nós percebemos o primeiro contraste que há entre a mulher e os escolhidos de Deus. Enquanto a mulher é uma estrangeira, nós somos filhos. Observem que esta mulher, ela vai estar ali como estrangeira, tentando alcançar ou receber alguma resposta do juiz, para que ele pegue a sua causa, para que ele julgue a sua causa. E observem que Jesus não vai nos comparar a esta mulher. Isso já é um incentivo para nós orarmos. Sabe por quê? Porque se esta mulher é estranha para o juiz, e o juiz é estranho para esta mulher, e mesmo assim, por causa da importunação desta mulher, o juiz vai atender o seu pedido. Agora veja nós que somos filhos. Observem, nós não somos estranhos para Deus e nem Deus é estranho para nós. Então quando você se coloca de joelhos, ali está a cena de um filho diante do pai, e o pai ouve a oração do seu filho. Era esse contraste que Jesus queria fazer para a gente, de que olha, a viúva é estrangeira, mas vocês são filhos. Aleluia. O segundo contraste que nós vemos é que a mulher não tinha acesso ao juiz. Não é o mesmo conosco, os irmãos concordam? Nós temos acesso a Deus, sim ou não? Temos ou não? Temos acesso a Deus. A viúva não tinha acesso. O juiz aqui é aquele homem, né, que julga a causa da comunidade, e ele então anda de aldeia em aldeia, monta a sua tenda, cercado de assessores. Os assessores escutam o povo, e dependendo da causa, ele pega a causa e traz para o juiz julgar. Esta mulher não tem acesso ao juiz, ela dependia dos assessores. E pelo que parece, os assessores não levaram a sua causa para o juiz, o que incomodava ela, o que fazia ela gritar, o que fazia ela clamar. Ela não tem acesso até a presença do juiz. O juiz está lá dentro da sua tenda com toda a sua pompa, e não é sequer notificado da presença dessa mulher. Ela não tem acesso. Diferente de nós, nós temos acesso à presença de Deus. Aleluia. A palavra de Deus nos fala em Efésios capítulo de número 2, verso 18, 3, verso 12. A palavra de Deus fala que nós temos acesso ao trono da graça de Deus. Nós temos acesso à presença poderosa de Deus. Na cruz do Calvário, quando Jesus pendurado estava, o véu foi rasgado de alto a baixo, e nós agora temos acesso à presença soberana de Deus. Aleluia. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Aleluia. Meus irmãos, você tem acesso. Eu sei que a gente tem um costume, né, e não é errado, a gente tem um costume muito grande de sempre pedir oração ao outro, não é? Irmã Glorinha, ora por mim. Daniel, ora por mim. Momar, ora por mim. A gente tem o hábito de pedir muito ao outro. Mas a Bíblia não recomenda que a gente peça apenas a oração. A gente tem que orar com ele. A ideia é compartilhar a oração. Veja que o texto que Glorinha leu lá em Atos capítulo 2, 42, fala que eles tinham uma vida de oração em comum. Não era simplesmente alguém intercedendo por mim.
Não é a ideia que alguns têm, eu vou pedir a Maria porque Maria tem mais comunhão com Jesus, Jesus vai me dar. Não é a ideia de pedir para que alguém fale com Deus por você. A ideia é você se unir com alguém em oração. E observem que você não precisa mais de intermediário entre você e Deus. Alguns irmãos, eles têm o costume de pedir oração ao pastor porque acham que o pastor tem mais acesso, não é? Mas saiba que pastor não é intermediário entre você e Deus, não. Do mesmo jeito que Deus lhe ouve, Deus me ouve. Que coisa boa. Se no Antigo Testamento alguém para ser ouvido por Deus dependia muito do sacerdote, hoje não. Hoje você é sacerdote de Deus. Você, quando se coloca de joelhos, só há um mediador entre você e Deus, Jesus Cristo, que está junto do Pai. Aleluia. O que nós precisamos é confiar nas nossas orações. Às vezes, irmãos, a gente está vivendo um período em que as pessoas, elas dependem muito do outro para orar. E a gente vê, às vezes, caixinha na frente de púlpito e todo mundo colocando pedido de oração na caixinha. Pastor, é errado não. Mas quando você só coloca o pedido e espera que o pastor ore, porque a oração do pastor, afinal de contas, é a oração poderosa, é o único que tem acesso a Deus, é o único que entra até a sala de Deus. A gente só entra na antessala, a gente só consegue falar com o secretário. Não, você, quando se coloca de joelhos, o teu acesso é livre. E o que é mais maravilhoso é que, ainda que tenha uma multidão de crente orando, a ligação não se conflita. Deus, ele sabe quem está de joelhos. Deus, ele identifica cada um em particular e não erra a resposta. Ele responde corretamente. Aleluia. Ele não erra a resposta para a nossa vida. Aleluia, aleluia. Observe que a mulher não tem alguém no tribunal para lhe ajudar a colocar a sua causa perante o juiz. Ela pede para os assessores, mas ninguém leva a causa para o juiz. Diferente de nós. Veja mais um contraste. Quando você se coloca para orar, quando você se coloca diante de Deus, primeiro não é no tribunal. O juiz aqui estava diante, né? A viúva estava aqui intercedendo aos assessores para levar a causa ao tribunal, diante do juiz. Mas primeiro, quando o crente ora, não é diante de um tribunal. O crente ora diante, então, do altar de Deus. O crente ora diante do trono da graça de Deus. O tribunal é quando Cristo vier para julgar. No momento, ele não está como juiz. João 2, verso 1, 1 João 2, verso 1 diz que ele está com um advogado. Então, quando você ora, você tem um advogado junto do Pai. Aleluia, aleluia. E quando você não sabe orar, a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele geme com gemidos inexprimíveis perante a presença de Deus. Aleluia, aleluia. A oração, irmãos, é esse contato com os céus. E veja que o nosso intermediário entre nós e Deus é então o Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso mediador entre Deus e os homens. Agora vamos perceber aqui também um contraste que há entre Deus e o juiz. A viúva não somos nós somos os escolhidos, que o texto vai citar sobre os escolhidos aí para nós. Veja que o texto sagrado também fala no verso 7, não fará Deus justiça aos seus escolhidos. Nós não somos a viúva, nós somos os escolhidos de Deus. E agora também eu queria mostrar para os irmãos o contraste que há entre o juiz injusto e o Pai celestial. Há um contraste muito grande aqui nesse texto entre Deus e este juiz. Perceba comigo, irmãos, que é muito importante que você faça notório essa observação, porque caso contrário a gente vai tirar interpretações erradas. Já imaginou se nós somos essa viúva e Deus este juiz? O juiz é um homem que não teme aos homens, um homem que não teme a Deus, é um homem que não respeita os homens, é um homem mau, e ele é um homem que não atende a causa da viúva, não atende o clamor da viúva.
Agora observe, irmãos, que se nós fizermos essa interpretação, a gente vai entender, como alguns crentes dizem, que você tem que orar muito para provocar Deus. Quem já ouviu isso? Você tem que orar para provocar. Feita a viúva orou tanto que o juiz que representa Deus ficou importunado por ela. Você tem que importunar Deus na oração. Mas na verdade não é isso que Jesus está nos ensinando aqui. Não é isso. Observe que a viúva, para conseguir alguma coisa do juiz, precisou importuná-lo. A ideia de importuná-lo aqui no texto é justamente a ideia de incomodar tanto alguém que ele não consegue sequer nem dormir. Por isso que o juiz vai dizer assim: se eu não atender essa causa, essa mulher vai me molestar. É a ideia de me deixar com o olho roxo. Eu vou ficar doente de tanto essa mulher gritar. Como essa mulher não tem ninguém que leva a causa para o juiz, e o juiz não atende a sua causa, ela fica rodando, atende e gritando: ei juiz, julga a minha causa, ei juiz, julga a minha causa, de tal forma que o juiz não conseguia nem trabalhar. Mas essa não é a perspectiva nossa na oração com Deus. Quando você está orando, você não está incomodando Deus. Aleluia. A mulher gritando incomodava o juiz. O juiz, ao ouvir a mulher gritando, achava que ela estava lhe molestando. Mas quando você ora, você não está incomodando Deus. Quando você ora, você não está molestando Deus. Quando você ora, você não está importunando Deus. Não, pastor, e quando eu oro, o que é que está acontecendo? Quando você ora, você está diante do seu Pai, que prazerosamente lhe ouve. Pastor, porque Deus responde a nossa oração? Deus não responde a nossa oração porque nós importunamos, porque nós o incomodamos, porque nós o molestamos. Não, Deus responde a nossa oração por misericórdia. Deus responde a nossa oração por misericórdia. Uma vez eu ouvi até um pastor, eu acho baseado nesse texto aqui, ele fez um tema de uma campanha na igreja dele. O tema era provocadores de milagres. A ideia era que o crente deveria importunar Deus para provocar o milagre. Ô irmãos, que mentalidade infantil, pequena. A ideia aqui não é de importunar Deus. Deus recebe. Já imaginou Deus assim, ora? Aí quando você ora, Ele ter você orando como uma importunação? Não é essa a ideia. A Bíblia vai estar sempre nos recomendando a orar, e Deus responde a nossa oração por amor. Deus responde a nossa oração por misericórdia. Deus tem pressa em fazer justiça, irmãos. Deus tem pressa em responder a nossa oração. Quando o crente se coloca de joelhos, Jeremias diz: clama a mim e responder-te-ei. Deus tem prazer em responder a oração de crente. Aleluia. Aleluia, Deus tem prazer em dar resposta quando nós oramos. Agora, como explicar o texto quando diz aí no verso de número 8: digo-vos que depressa lhe fará justiça. Observem que o texto diz que Deus, Ele depressa fará justiça. Como explicar então a demora de Deus em responder às vezes a nossa oração, se Deus tem pressa em fazer justiça? Nós compreendemos, irmãos, que quando Deus, Ele demora em nos responder, é porque nós não estamos prontos para receber o que estamos pedindo. Não é porque Deus não pode nos dar, não é porque Deus não ouviu, e nem é porque Deus não quer. É porque Deus entendeu que nós ainda não estamos prontos para receber. E você sabe que tem gente que não pode receber tudo o que pede, porque se receber tudo o que pede é um problema. E já imaginou se Deus lhe desse tudo o que você pede? Já imaginou? Tem aquela hora que você pisa no pé do esposo e diz assim: eu queria que você morresse. Coitado do bichinho, né? Já imaginou naquela hora que ele chega também estressado e diz: ah, mulher, viu? Tu merece morrer, né? Aí já imaginou se a mulher morresse? Aí depois você ora: Deus ressuscita, né? Então, irmãos, nem Deus não é que Deus não queira responder, que às vezes a gente pede coisas que a gente não sabe. Jesus mesmo falou, ele disse que às vezes a gente pede pedra pensando que é pão. E é por isso que o Espírito Santo nos auxilia, porque nós não sabemos orar como convém.
Nós não sabemos pedir a Deus como convém. Então Deus, quando demora em nos responder primeiro, é porque nós não estamos preparados para receber a resposta de Deus. Talvez você esteja há muitos dias orando em um propósito, pedindo a Deus uma resposta, e nesta tarde Deus está te respondendo através de uma pergunta. Você está preparado para receber o que você está pedindo? Você está preparado para receber as vitórias de Deus? Porque tem crente, irmãos, que eles sabem honrar a Deus na prova, mas não sabem honrar a Deus na bênção. Tem crente que só sabe honrar a Deus desempregado, mas não sabe honrar a Deus empregado. Tem crente que só sabe honrar a Deus quando o comércio fecha, não dá certo, não prospera, porque ele não sabe honrar a Deus quando Deus abençoa o seu comércio. Tem pessoas que só sabem honrar a Deus quando o casamento vai a pique, porque quando o casamento está na bênção, ele deixa Deus de lado. Tem pessoas que só sabem honrar a Deus quando a família está uma bênção. Não sabem honrar a Deus quando a família está uma bênção. Aí Deus precisa às vezes deixar a família na prova, de prova em prova, de luta em luta, dificuldade em dificuldade, até a gente aprender a valorizar as bênçãos de Deus. Aleluia. Halabaradacai, oh halabaradasho, halabaradacai. O Espírito Santo de Deus está aqui nesta tarde cobrando de mim e de você, dizendo: você está preparado para receber o que eu tenho para te dar? Você está preparado para receber o que você tem me pedido em oração? Você está preparado para receber bênção de Deus? Se Deus construir um prédio espiritual grande na base que você fez sem oração, vai cair. Por isso que Deus está dizendo: prepara primeiro a base, ora, busca, calcula. É preciso que você esteja preparado para receber as minhas vitórias. Deus não deu resposta ainda, porque você precisa estar preparado. Aleluia, aleluia. A segunda razão, às vezes, porque Deus não responde a nossa oração, sabe por quê? Ele não dá a gente depressa o que nós estamos pedindo, porque às vezes Deus está caprichando para nos dar. Aleluia. José talvez ficou se perguntando: mas Senhor, eu falei o que ia acontecer na vida do copeiro, eu disse a ele que lembrasse de mim quando estivesse lá, ele foi e não lembrou-se de mim. Talvez José pudesse questionar, disse: mas Deus, ele esqueceu de mim, lembra ele. Mas Deus estava caprichando para dar a José a bênção que ele estava precisando. Se o copeiro lembrasse, talvez José fosse um auxiliar do copeiro, não é? Mas quando Deus lembra, José sai da prisão para governador. Aleluia. Aleluia. Não espere que Deus responda no seu tempo, nem na sua hora, porque a demora de Deus é Deus caprichando. Uma vez Maria olhou para Jesus e disse: Senhor, o vinho está acabando. Jesus disse: mulher, o que tenho contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Quando a minha hora chegar, o vinho será produzido do melhor vinho. Aleluia. 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 E Jesus, ele termina o seu sermão, irmãos, ao contrário do que a gente costuma terminar. Veja como Jesus termina a pregação: contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Na hermenêutica, na homilética, a arte da pregação, diz que o pregador tem que terminar a mensagem no alto, tem que terminar a mensagem no manto, no fogo, na mensagem tem que ser terminada bombando, não é? De poder, de glória. Diz que tem que terminar a mensagem com a garganta aquecida, o fogo descendo. Aí Jesus termina o seu sermão perguntando: quando eu voltar, acharei porventura fé na terra? Sabe o que é que Jesus estava dizendo?
quando eu vier nos últimos dias, perto do fim, será que haverá algum crente de joelhos? Será que haverá algum crente clamando, buscando a presença de Deus? Será que encontrará algum crente que vai estar diante do altar dizendo: Deus, eis-me aqui, usa-me em tuas mãos? Será que quando Jesus voltar nos encontrará orando, irmãos? Será que quando Jesus voltar nos encontrará conectado com o trono da graça? Será que quando Jesus voltar Ele nos encontrará animados, firmes, fortes, alegres? Será que quando Jesus voltar encontrará um crente fervoroso na obra, trabalhando feito Paulo incansavelmente em prol de ganhar mais um para o reino de Deus, de saquear o inferno e povoar o céu? Será que quando o Filho do Homem voltar nós nos encontraremos com a mão no arado, envolvido na obra de Deus, pregando, cantando, evangelizando, falando de Jesus para alguém, orando